Você não gosta tanto de ficar sozinho. O que você realmente gosta é de não precisar ser ninguém quando está sozinho. Tem uma parte da convivência que cansa bastante e quase nunca entra na conta quando a gente fala de socialização. Perto de outras pessoas, você está sendo interpretado o tempo inteiro. Imagina que você está almoçando com a sua família e passa alguns minutos quieto. Não aconteceu nada, você só está comendo. Talvez um pouco cansado do trabalho. Talvez pensando em alguma besteira aleatória. Aí, alguém olha pra sua cara e pergunta: você tá bravo? E aí você responde que não. E a pessoa insiste: tem certeza? E olha como é engraçado. Até aquele momento, você estava perfeitamente bem. Agora começou a pensar na própria expressão. Pensando: será que eu estou com cara de bravo? Então você ajeita a postura, participa um pouco mais da conversa, força um sorriso aqui e ali, faz um comentário e pronto. Sem perceber, deixou de simplesmente estar sentado naquela mesa e começou a administrar a interpretação que fizeram de você. Isso acontece de formas pequenas o dia inteiro. Você demora para responder uma mensagem porque estava tomando banho e a pessoa pergunta se fez alguma coisa. Você recusa 2 convites na mesma semana e aí aparece algum amigo perguntando: ô, você anda meio sumido. Suspira perto de alguém e a pessoa pergunta: ué, que foi? Nada, foi só um suspiro. Só que perto dos outros, dificilmente um suspiro continua sendo apenas um suspiro. Isso não é culpa deles. Você faz exatamente a mesma coisa, inclusive. Por exemplo, seu amigo normalmente escreve beleza e num dia qualquer ele responde apenas um BLZ. Uma parte do seu cérebro já vai abrir uma pequena investigação para descobrir se ele ficou irritado com alguma coisa. E provavelmente não. Talvez ele só tenha colocado o beleza abreviado porque ele quis. Mas nós funcionamos assim. Passamos o tempo inteiro lendo tom de voz, expressão, postura, pausa e escolha de palavras porque precisamos interpretar outras pessoas para conseguir conviver com elas. Isso ajuda muito, só que também dá trabalho. Só que quando você fecha a porta da sua casa, esse trabalho para e acontece uma coisa que é mais rara do que parece. Você pode simplesmente ser neutro. Pode ficar quieto sem o silêncio virar mensagem. Pode fazer uma cara horrível sem ninguém iniciar uma investigação. Ou comer alguma coisa em pé na cozinha olhando para dentro da sua geladeira, sem que isso revele uma crise existencial profunda. Você só não quis pegar um prato mesmo. Pode ouvir a mesma música 4 vezes, ficar 15 minutos sentado na cama depois do banho ou fazer qualquer outra coisa meio estranha que na presença de alguém talvez existisse uma explicação. E eu acho que essa é a parte mais importante. Para um pouco e pensa na quantidade de vezes que você precisa justificar coisas completamente normais da sua vida. Por que escolheu aquele trabalho? Por que continua nele? Por que terminou? Por que voltou? Por que quer ficar em casa? Por que não quer ter filhos? Por que mudou de opinião? Até quem gosta de você pergunta essas coisas. Não por maldade. Relações têm curiosidade, expectativa e interpretação. Só que sozinho você pode tomar uma decisão sem preparar a defesa logo depois. Por algumas horas você não precisa ser legível. Só que ser interpretado pelos outros é apenas metade do trabalho. A outra metade aparece quando você percebe que na presença deles, começa a observar a si mesmo também. Pensa numa conversa extremamente comum. Você entra no elevador e encontra alguém que conhece. Aí a pessoa pergunta: e aí, tudo bem? Aí você responde tudo. Parece uma resposta automática, mas só nessa palavra já aconteceu uma pequena edição. Talvez você não esteja tão bem assim. Pode estar cansado, preocupado com alguma coisa ou simplesmente num dia ruim. Só que aí você olha para a situação e pensa: eu realmente quero explicar isso agora? Essa pessoa tem intimidade para ouvir? E principalmente o elevador vai chegar no térreo em 15 segundos. Então um tudo resolve isso. A pessoa continua: e o trabalho? E você diz: correria. Pronto, mais uma tradução. Ontem você pode ter passado 1 hora olhando pro teto e pensando se escolheu a profissão errada e se está desperdiçando 5 anos da sua vida. Mas o cara que perguntou provavelmente só queria saber se as coisas estão tranquilas lá na firma. Então você entrega tô na correria. E ele entende o suficiente e a conversa segue. A gente faz esse tipo de adaptação tão naturalmente que nem percebe o tanto de pequenas decisões escondidas numa conversa normal. Você escolhe o que cabe naquele ambiente, percebe o humor da pessoa, decide até onde pode entrar num assunto, filtra uma piada e regula o quanto de você vai aparecer ali. Até aí, tudo normal. O problema começa quando você não está apenas conversando, está assistindo a si mesmo conversar. Aí aparecem aquelas perguntas: será que eu estou falando demais? Essa história ficou chata? Por que ela olhou pro lado? Eu devia ter respondido outra coisa? O encontro termina às 8 e às 10h30 você continua fazendo pós-produção. Lembra de uma frase aleatória que falou 2 horas antes e pensa: meu Deus, por que eu disse aquilo? Enquanto isso, a
outra pessoa provavelmente está escovando os dentes e nem lembra mais que essa conversa aconteceu. É por isso que alguém pode passar 3 horas com amigos, se divertir de verdade e ainda assim chegar em casa completamente esgotado, não necessariamente porque odeia socializar, mas porque passou boa parte daquele tempo administrando como parecia, se estava participando demais ou se estava ficando muito quieto. E quando chega em casa, tira o sapato, larga a chave e senta de qualquer jeito. Essa fiscalização interna finalmente diminuiu. O expediente acabou, por assim dizer. E isso levanta uma possibilidade bem mais interessante do que simplesmente dizer que pessoas cansam. Às vezes você não está cansado das pessoas, está cansado do personagem que leva para encontrar elas. Existe uma frase que muita gente gosta de dizer: eu sou assim em qualquer lugar. Dificilmente, e ainda bem. Você não conversa com a sua avó exatamente como conversa com seu melhor amigo. Não usa o mesmo tom numa reunião e num churrasco. E provavelmente não faz no primeiro encontro todas as coisas estranhas que vai fazer depois de 5 anos de relacionamento. Isso não significa que você é falso. Significa que o contexto existe. Todo mundo tem versões. Tem o você do trabalho, você com a sua família, você com os amigos antigos, você quando está tentando impressionar alguém e você quando está num lugar em que sente que pode baixar completamente a guarda. Todas essas versões podem ser verdadeiras. A coisa fica complicada quando uma delas deixa de ser adaptação e vira uma obrigação. Pensa naquele amigo que virou o engraçado do grupo há 15 anos. Toda vez que encontra com os outros precisa chegar fazendo piada. Então um dia ele tá meio triste, não fala muito e todo mundo se pergunta: cara, o que aconteceu com você? Talvez nada tenha acontecido. Talvez ele só esteja cansado de fazer um stand-up gratuito. Também existe aquela pessoa forte da família. Quando algo dá errado, todo mundo liga pra ela. Ela resolve, organiza, escuta, dá conselho e mantém todo mundo minimamente funcional. Até que chega um dia em que essa pessoa desaba e alguém fala: nossa, mas você sempre foi tão forte. Pois é, talvez justamente esse seja o problema. Ou então tem o sujeito de boa. Pode zoar, atrasar, cancelar em cima da hora e ele sempre responde tranquilo. Até um dia em que ele finalmente fala: cara, isso me incomodou. E imediatamente escuta: cara, você mudou, o que aconteceu? A gente constrói papéis dentro das relações e depois esquece que eles eram papéis. As pessoas passam a esperar aquilo. Nós começamos a entregar automaticamente e chega uma hora em que ninguém percebe que a roupa ficou pequena. E nessa hora, ficar sozinho parece um camarim. O engraçado não precisa fazer graça, o forte pode admitir pra si que está cansado, o simpático pode passar uma hora sem sorrir, o sociável pode simplesmente não falar nada, porque não tem um público esperando a próxima fala. Agora dá pra entender porque algumas pessoas protegem tanto o tempo em que ficam sozinhas. Não necessariamente porque o mundo lá fora está cheio de pessoas horríveis. Pode ser simplesmente o único momento em que elas tiram um personagem que já estão usando há tempo demais. Só que isso gera uma pergunta um tanto desconfortável. Se o único lugar onde você consegue se sentir completamente você é quando ninguém está por perto, será que a solução é desaparecer cada vez mais? Ou será que está na hora de levar um pouco dessa versão para fora? Não adianta transformar o camarim em casa porque o figurino tá apertado. Em algum momento você vai precisar trocar de roupa. Só que existe um problema novo nessa história. Hoje mesmo, quando você entra no quarto e fecha a porta, o mundo inteiro pode estar indo atrás de você. Antigamente, ficar sozinho era relativamente fácil. Você estava em casa e as outras pessoas estavam na delas. E pronto. Hoje você pode estar deitado na cama com a porta fechada e sem nenhum ser humano fisicamente ali. Enquanto isso, uma pequena cidade inteira está dentro do seu celular. Sua mãe está no WhatsApp, o seu chefe no grupo de trabalho, sua ex aparece no Instagram, um desconhecido está indignado no Twitter e um sujeito que acorda às 4h20 da manhã está explicando que a sua vida não funciona porque você não toma banho gelado. Tudo isso entrou com você. Você carrega essa multidão no bolso. E o pior é que eles nunca dormem. Talvez por isso exista um paradoxo estranho na vida atual. Nunca foi tão fácil ficar fisicamente sozinho e ao mesmo tempo ficou muito difícil passar alguns minutos mentalmente sozinho. Qualquer intervalo tende a ser preenchido. Você entra numa fila e olha o celular, espera o elevador e faz a mesma coisa. O micro-ondas precisa de 40 segundos para aquecer sua marmita, só que aparentemente isso é tempo demais para ficar sem fazer nada. Então você pega o celular e abre o Instagram. E eu não estou falando disso em cima de uma montanha depois de abandonar a tecnologia. Você provavelmente está ouvindo a minha voz enquanto faz alguma outra coisa. Então eu literalmente entrei na sua casa para explicar que ninguém consegue ficar sozinho. Estamos todos comprometidos. Só que isso revela uma coisa interessante. Quando você realmente guarda o celular e passa alguns minutos sem nenhum estímulo, normalmente não sente paz de imediato. Primeiro vem uma espécie de falta. Você pensa se chegou alguma mensagem, lembra de alguma coisa que poderia pesquisar, ou sente vontade de colocar uma música, mesmo sem estar particularmente interessado em nenhuma dessas coisas. O cérebro
cérebro quer alguma coisa acontecendo. Se você aguenta essa primeira fase, sem preencher imediatamente o espaço, começa a perceber outra coisa. Uma conversa antiga volta, uma decisão que está adiando aparece, surge uma preocupação ou uma ideia que não teve espaço durante o resto do dia. Às vezes a grande revelação interior é só: eu preciso comprar detergente. Nem todo silêncio termina em iluminação espiritual, mas alguma coisa finalmente consegue aparecer porque existe espaço suficiente para isso. E existe uma experiência simples que funciona quase como a porta de entrada desse espaço, mas que a gente passou a tratar como se fosse um efeito do sistema, o famoso tédio. Todo mundo quer paz até receber 10 minutos dela. Você senta, nada está acontecendo e depois de um tempo, seu cérebro começa a procurar alguma missão. De repente surge uma necessidade urgente de descobrir o nome de um ator de um filme que você viu há 6 anos. Você nem pensava nesse sujeito, agora parece algo essencial. Então pega o celular, pesquisa o ator, vê uma notificação, abre outra coisa e 40 minutos depois já esqueceu completamente porque desbloqueou a tela. A gente trata o tédio como se alguma coisa tivesse dado errado. Só que ele pode ser apenas a passagem entre duas formas de atenção. Quando alguma coisa está entrando o tempo inteiro, lá ele, você reage. Alguém fala, você escuta. O vídeo muda, seus olhos acompanham. A música começa e a sua cabeça recebe mais uma coisa pronta. Quando tudo isso para, o seu cérebro começa a trabalhar com o material que já estava ali. É por isso que tanta ideia aparece no banho, caminhando, dirigindo ou lavando louça. Não porque detergente estimula o córtex filosófico, mas por alguns minutos você deixou de consumir um pensamento pronto. O problema é que estamos ficando muito bons em fechar essa porta antes de atravessar. Surgiu 5 minutos andando? Coloca um podcast. Tá na fila? Rola o feed do Instagram. 2 minutos esperando alguém, uma entrega ou qualquer outra coisa? Coloca um vídeo para rodar. Nada disso é um problema isoladamente. Eu estou literalmente ocupando o seu silêncio agora. A questão é que toda brecha precisa ser preenchida, porque nesse ponto você pode passar 4 horas completamente sozinho e terminar o dia mentalmente lotado. Fisicamente não encontrou ninguém, só que a sua cabeça recebeu uma carreta de rostos, opiniões, música, vídeo, notícia e problemas que nem eram seus quando você acordou. E é aqui que aparece uma distinção importante. Gostar de ficar longe das demandas das pessoas não significa necessariamente saber ficar consigo, e essa segunda coisa é mais difícil. Segundo Donald Woods, um psicanalista inglês, estar só não é uma condição, mas sim uma capacidade. Estranho isso, né? Então no fim, não era só fechar a porta, mas sim ser capaz disso. Woods tratava essa capacidade de estar só como algo ligado ao desenvolvimento emocional, não como uma medalha entregue para quem consegue viver sem ninguém. Na verdade, a fantasia de não precisar de pessoa alguma nem faz muito sentido. Você precisa de outras pessoas, eu também, até aquele sujeito que coloca uma foto de lobo no perfil e escreve embaixo: aprenda a caminhar sozinho. Se ele realmente não precisasse de ninguém, poderia escrever isso num caderno e guardar na gaveta, mas ele postou. Ou seja, o lobo também quer curtida. Então, independência não é eliminar vínculo. A questão é conseguir continuar sentindo que existe mesmo quando o vínculo não está sendo confirmado naquele instante. Você consegue passar algumas horas sem mensagem, sem transformar isso imediatamente numa prova de que ninguém se importa? Consegue fazer uma coisa legal sem sentir necessidade de contar para alguém? Consegue gostar de um lugar ou curtir um lugar antes de começar a pensar em como fotografar ele? Essas perguntas parecem bobas, mas mostram uma mudança interessante. Muitas experiências hoje vêm acompanhadas de uma segunda camada, em que, além de viver, você também imagina como aquilo vai ser visto. Você viaja e pensa na foto da viagem, vai correr e registra, lê um livro e posta a capa. Chega uma comida bonita e ela precisa esperar alguns segundos enquanto você encontra o melhor ângulo. Isso não é necessariamente narcisismo. Em muitos casos, o olhar dos outros simplesmente entrou na nossa maneira de registrar a vida. O problema começa quando você precisa de testemunhas para acreditar que a experiência valeu. E aí surge uma pergunta quase infantil: se ninguém souber, ainda vale? É claro que vale, mas talvez seja justamente por parecer tão óbvio que seja interessante testar. Então faz alguma coisa que ninguém vai saber. Gostar sem postar, aprender sem anunciar, ter uma tarde boa sem produzir prova de que aquela tarde aconteceu. Existe uma liberdade meio estranha nisso, porque pela primeira vez a experiência não precisa cumprir uma segunda função. Ela não precisa contar para ninguém quem você é. E quando essa plateia desaparece, surge uma pergunta bem mais desconfortável: o que da sua vida continua exatamente igual se ninguém pudesse ver?
Mas calma, não precisa transformar essa pergunta numa crise existencial. Provavelmente sua vida não é uma fraude criada para impressionar desconhecidos, mas uma parte dos nossos desejos inevitavelmente vem do ambiente. É olhando para outras pessoas que você aprende o que seu grupo considera bonito, respeitável, bem-sucedido ou vergonhoso. O problema é que depois de alguns anos, duas vontades diferentes podem começar a parecer a mesma. Do tipo, eu quero isso e eu quero que as pessoas me vejam tendo isso. Às vezes você não quer exatamente o carro, quer a cena de chegar num lugar com aquele carro. Não quer tanto a profissão, mas sim gosta do que acontece quando alguém pergunta o que você faz e você consegue responder que tem aquele cargo de diretor. Ou nem sequer quer viajar, mas talvez goste um pouco mais de ser percebido como alguém que viaja. E isso acontece com coisas muito menores também. Tem gente que não gosta tanto de ler quanto gosta de ser uma pessoa que lê. Compra o livro, coloca na mesa, marca duas frases, tira uma foto e chega na página 41. O livro cumpriu sua função social e agora pode se aposentar dignamente na estante. E não estou falando de um grupo misterioso de pessoas superficiais. Todo mundo faz alguma versão disso. O interessante é que ficar sozinho por um tempo desliga temporariamente o público-alvo. Quando ninguém tá te olhando, algumas vontades continuam, outras começam a perder um pouco da graça. Pode ser ótimo descobrir que você gosta de coisas que nunca precisou justificar, mas também pode ser incômodo perceber que alguma conquista pela qual passou anos correndo funciona melhor como apresentação do que como experiência. Visto de fora, a vida é bonita. O problema é que você mora dentro dela. A solidão não cria essa diferença. Ela só fecha o teatro por algumas horas e deixa você olhar para o palco quando não tem ninguém aplaudindo. Só que aqui a história precisa virar, porque até agora, ficar sozinho parece um lugar extremamente honesto. Menos personagem, menos plateia, menos pressão. Só que existe outro motivo para ele ser tão confortável. Sozinho, você quase nunca precisa perder. Quando você está sozinho, a maioria das coisas obedece. Você escolhe a comida, o horário, o filme, a música, a temperatura e decide quando quer silêncio. E principalmente não existe uma segunda vontade ali dentro. Nenhuma pessoa capaz de dizer não quero, ninguém prefere outra pessoa, ninguém responde de um jeito que você não esperava. Você não corre o risco de descobrir que gosta de alguém mais do que essa pessoa gosta de você. Não existe intimidade suficiente para alguém enxergar uma parte sua que você prefere esconder. É um sistema confortável. Relações reais são quase o oposto disso. Coloca duas pessoas juntas por tempo suficiente e algum atrito ali vai aparecer. Uma quer conversar no dia em que a outra tá cansada. Uma faz uma piada que não caiu bem. Alguém esquece uma coisa, entende uma frase errado ou simplesmente quer algo diferente. Pessoas são inconvenientes. Ainda bem, porque são essas inconveniências que mostram partes suas que nunca aparecem quando tudo está sob seu controle. Você pode se considerar uma pessoa muito paciente morando sozinho, até alguém deixar uma toalha molhada na sua cama. Aí começa o exame prático. Pode acreditar que é extremamente desapegado até uma pessoa importante demorar para te responder. Pode dizer que lida muito bem com crítica, até alguém fazer uma crítica boa. O outro produz atrito e atrito revela coisas. Quando você controla praticamente todo o ambiente, é muito fácil preservar uma imagem bonita de si mesmo. Por isso, existe uma diferença enorme entre conseguir ficar sozinho e precisar ficar sozinho para se sentir bem. Na primeira situação, a solidão aumenta suas opções. Na segunda, começa a diminuir, porque agora a sua paz depende de manter as pessoas numa distância segura. Elas continuam influenciando seu estado emocional, só inverteram a posição. Antes você precisava da presença, agora depende da ausência. É aí que uma coisa que começou como descanso pode virar esconderijo sem fazer muito barulho. Tem gente que realmente prefere pouca interação social, não tem mistério, não gosta de festas, grupo grande, agenda cheia ou mensagem o dia inteiro. É perfeito pra ela. Seria igualmente ridículo transformar qualquer gosto por silêncio em trauma escondido. Só que nosso cérebro também tem um talento curioso pra transformar aquilo que machuca numa coisa que supostamente nunca quisemos. Por exemplo, você não passou naquela vaga, você nem queria tanto aquele emprego, ou levou um fora, pensando bem, nem gostava dela. Tentou se aproximar de um grupo, mas ficou desconfortável. Então percebeu, esse pessoal é tudo superficial. Talvez seja verdade, só que existe uma vantagem emocional nessas explicações. Elas devolvem controle. É muito diferente dizer eu escolhi não entrar e admitir eu queria entrar mas não consegui. Na primeira versão você continua no comando, na segunda existe vulnerabilidade. Por isso eu prefiro ficar sozinho, às vezes quer dizer exatamente o que está escrito. Em outros casos pode estar escondendo uma frase menos confortável. Eu não gosto do que acontece comigo quando eu tento me aproximar. Fico preocupado
preocupado com o que vão pensar, não sei o que falar, tenho medo de gostar mais do que gostam de mim, não quero correr o risco de entrar numa relação e descobrir que não consigo controlar o resultado. Sozinho, tudo isso desaparece. É por isso que existe uma diferença interessante entre paz e segurança. Você pode estar sozinho nos dois casos e sentir alívio, só que a origem é diferente. Na paz, existe algo como eu gosto de estar aqui, mas também consigo sair. Na segurança defensiva, a frase é outra. Estou bem aqui justamente porque lá fora existe alguma coisa que pode me atingir. Uma casa e um bunker podem ter a mesma porta fechada. O motivo é que muda tudo. Só que ninguém gosta de pensar na própria casa como um bunker. Então existe uma maneira muito mais elegante de justificar que ela fique fechada. Convencer a si mesmo de que o problema está nas pessoas lá fora. Tem uma frase que transforma isolamento em filosofia num segundo. Eu gosto de ficar sozinho porque as pessoas são rasas. Pronto, agora você deixa de ser alguém que talvez tenha dificuldade para criar conexão e virou um observador profundo demais para a humanidade comum. Não ficou confortável na festa? Normal, você pensa demais e aquelas pessoas só falam besteira. Não fez amizade com o grupo? Eles são superficiais. Você quer conexão verdadeira. O argumento é ótimo, só tem um problema. Quase todo mundo é superficial nos primeiros 15 minutos. Você conhece alguém e fala do trabalho, trânsito, alguma série, do lugar onde estão. Ninguém entra no elevador às 8 da manhã e pergunta de que maneira a consciência da sua mortalidade influencia sua capacidade de amar. E ainda bem que não fazem isso, porque se fizerem isso comigo, por exemplo, eu desço no andar errado para não encontrar essa pessoa. Profundidade normalmente vem depois. Você chega nela passando por conversa comum, pequenos silêncios desconfortáveis, encontros que não foram extraordinários e repetição. Intimidade demora. Por isso, existe uma chance de que algumas pessoas que dizem odiar superficialidade tenham simplesmente perdido a paciência para atravessar a superfície. Sozinhas conseguem ir direto às próprias questões. Com alguém novo, precisam construir uma ponte. E ponte dá trabalho. Claro, você pode estar cercado de gente incompatível. Isso acontece. Só vale desconfiar um pouco de qualquer filosofia em que absolutamente todo mundo seja raso e você seja sempre a única exceção profunda. Se o planeta inteiro está errado e você é a única pessoa lúcida, pelo menos confere a matemática antes, porque esse tipo de pensamento pode evoluir para uma coisa ainda mais confortável. Você deixa de dizer que prefere ficar sozinho e começa a dizer que não confia em ninguém. Depois de algumas decepções, acreditar que todo mundo eventualmente vai decepcionar parece uma forma de inteligência. Você finalmente entendeu a natureza humana, nunca mais será ingênuo. Só que existe uma coisa muito conveniente no cinismo. Ele funciona como uma teoria que praticamente não pode ser derrotada. Se alguém machuca você, a resposta é simples, eu sabia. Se a pessoa trata você bem durante anos, quanto tempo? Não importa. Se passaram 5 anos, ainda pode aparecer a verdadeira pessoa. Se passam 10, é só continuar esperando. Nenhuma evidência prova que a teoria estava errada. Ela apenas ainda não foi confirmada. É um sistema perfeito. Mas esperar sempre o pior das pessoas não significa necessariamente enxergá-las como elas realmente são. Às vezes você só substitui uma fantasia positiva por uma negativa. Antes acreditava, essa pessoa nunca vai me machucar. Depois passa a acreditar, todo mundo vai me machucar. Nos dois casos, você escreveu o final antes da outra pessoa terminar de viver. Só mudou o gênero. Romance virou suspense. E passar muito tempo isolado ajuda essa visão a sobreviver. Porque quanto menos pessoas entram, menos oportunidades aparecem para contrariá-la. Você pode passar anos tendo certeza de que ninguém presta, enquanto impede qualquer pessoa de chegar perto o suficiente para mostrar que a realidade é um pouco mais bagunçada. Isso parece lucidez. Às vezes é só medo com vocabulário melhor. Então talvez exista uma maneira mais útil de avaliar o papel da solidão na sua vida. E em vez de perguntar como você se sente enquanto está sozinho, olha para o que acontece quando volta. Você passa algumas horas sozinho, descansa, vê um filme, arruma alguma coisa, pensa um pouco ou simplesmente não faz nada particularmente relevante. Depois encontra outras pessoas. Como você chega? Mais paciente? Mais disposto a ouvir? Tolera melhor aqueles pequenos inconvenientes inevitáveis da convivência? Se sim, provavelmente aquele tempo fez exatamente o que o descanso deveria fazer. Agora, se quanto mais tempo você passa sozinho, menos tolera qualquer presença, se toda mensagem começa a parecer cobrança, todo convite parece invasão e qualquer
adaptação vira um preço absurdo, alguma coisa pode ter mudado. A boa solidão não destrói a capacidade de conexão, ela tira da conexão a obrigação de salvar você. Quando você não suporta ficar consigo, toda relação recebe trabalho demais. Seu amigo não pode simplesmente ser seu amigo, precisa impedir seu vazio. O namorado precisa confirmar que você tem valor. A mensagem precisa chegar para provar que você ainda é importante. Sábado precisa ter convite para não parecer fracasso. Nesse ponto, você para de encontrar pessoas e começa a procurar medicamentos emocionais. Só que seres humanos são péssimos medicamentos de uso contínuo. Eles dormem, trabalham, viajam, ficam cansados, têm problema próprio e às vezes simplesmente não estão disponíveis no momento em que você gostaria. Quando uma única pessoa precisa ser companhia, terapeuta, entretenimento, propósito, validação e prova do seu valor, ela inevitavelmente vai falhar. Qualquer um falharia. É por isso que aprender a ficar sozinho pode fazer uma coisa aparentemente contraditória: melhorar a maneira como você se relaciona. A presença do outro deixa de funcionar como resgate, vira escolha. Você não está com alguém porque qualquer companhia é melhor do que ficar sozinho. Está com aquela pessoa porque a presença dela acrescenta algo que o silêncio não consegue. Essa diferença parece pequena, mas muda quase tudo. Talvez por isso a melhor imagem para pensar na solidão não seja uma ilha, mas sim um quarto. Todo mundo precisa de algum lugar, literal ou psicológico, onde o mundo não entra o tempo inteiro. Um espaço em que você não precisa ser interessante, em que suas escolhas não precisam ser explicadas e onde uma tarde sem acontecimento continua sendo uma tarde válida. Só que esse quarto precisa ter uma porta. Você entra quando precisa, descansa, depois sai. Se fecha por dentro, joga a chave fora e decide que ninguém mais merece entrar, aquilo deixou de funcionar como refúgio, virou uma cela. É mais fácil transformar um estado numa identidade. Eu sou solitário, não gosto de gente, sou antissocial, não preciso de ninguém. Essas frases dão uma sensação confortável de definição. Você descobriu quem é e não precisa mais negociar com nada. Só que gente de verdade costuma ser mais bagunçada. Tem dia em que você quer companhia e outro em que uma notificação já parece invasão territorial. Pode passar uma semana saindo bastante e depois achar maravilhoso ficar um domingo inteiro sem falar com ninguém. Isso não é incoerência, é ritmo. O problema aparece quando uma das portas trava. Tem gente que não consegue passar uma noite sozinha sem procurar alguém. Tem gente que já não consegue permitir que alguém se aproxime. À primeira vista parecem dificuldades opostas, mas as duas têm alguma coisa em comum. Nos dois casos a pessoa perdeu liberdade de circulação. Uma não sabe entrar no quarto, a outra não consegue sair. Talvez uma boa relação com a solidão não seja escolher definitivamente entre você e o mundo, mas sim conseguir viver nos dois. Agora volta para a cena do começo. A vista vai embora, você fecha a porta e escuta os passos sumindo pelo corredor. A casa fica quieta, aquele pequeno alívio aparece. Talvez agora ele faça mais sentido. Você não precisava estar cansado daquela pessoa. Pode ter ficado cansado de responder, interpretar, ajustar e de ser interpretado. Por alguns minutos ninguém precisa entender você. Num mundo em que quase tudo pode virar apresentação, isso é um tipo raro de descanso. É quando aparecem coisas que não tem público. Uma ideia que não precisa virar opinião, uma tarde que não precisa virar story, alguma atividade que você faz simplesmente porque quer. Esse é um dos lados bonitos da solidão. Ela devolve pequenas partes da vida que o olhar dos outros pode acabar transformando em performance sem que a gente perceba. Só que agora também dá pra enxergar o outro lado. O mesmo silêncio que dá liberdade elimina boa parte daquilo que torna relações difíceis: rejeição, negociação, frustração, vulnerabilidade e o risco de ser visto de uma maneira que você não controla. Por isso, eu gosto de ficar sozinho. Talvez nem seja a pergunta mais útil. Eu perguntaria outra coisa: o que a minha solidão está fazendo comigo? Quando saio dela, volto mais inteiro ou mais fechado? Consigo apreciar meu silêncio sem transformar pessoas em inimigas? Consigo deixar alguém entrar sem desaparecer dentro do personagem que essa pessoa espera? Porque algumas partes suas só aparecem quando ninguém tá por perto, mas existem outras que você jamais vai conhecer sozinho. Paciência precisa de alguém para testar, vulnerabilidade precisa de alguém para receber, intimidade precisa de outro ser humano. Você precisa das duas experiências. Então, quando esse vídeo acabar, tenta fazer uma coisa meio idiota: não coloca outro imediatamente. Não precisa meditar, virar um monge ou descobrir o sentido da existência encarando uma panela engordurada. Só termina o que está fazendo e deixa 2 minutos sem nada tocando. Provavelmente sua mão vai procurar o celular antes mesmo de você perceber, mas tá tudo bem. Só perceba isso. No começo, o silêncio pode parecer vazio porque você está acostumado a encontrar alguém toda vez que abre uma tela. Mas espera só mais um pouco. Talvez depois de alguns minutos você descubra que ele não estava vazio. Tinha alguém ali o tempo inteiro, você. E talvez seja esse o estranho prazer da solidão: não estar longe de todo mundo, mas sim perceber que quando todo mundo vai embora, você continua lá.